Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo aqui falaremos sobre Pedro Raul, que está de saída do Vasco da Gama. O jogador negocia com uma equipe mexicana, o Toluca do México. O Vasco já aceitou a proposta, mas além do Toluca do México, um time da Arábia Saudita também fez proposta pelo Pedro Raul. Você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Borré. Surgiu hoje a possibilidade, o nome, uma informação que o Vasco estaria negociando com o atacante Borré, que está jogando no futebol alemão. Já adianto aqui para vocês que eu acho que é uma negociação muito difícil de acontecer. Eu vou trazer mais informações aqui nesse vídeo. Vamos falar de Sub-20 também, falaremos de Ramon Dias, enfim, tem muita coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Tá faltando um pouquinho pra gente bater os 200 mil vascaínos aqui no canal. Será que a gente consegue ainda nesse mês essa meta de 200 mil? Se você ainda não for inscrito, se inscreva, que a sua inscrição é muito importante. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando de um parceiro aqui do canal, que é a PagBet. Lá na PagBet você pode começar a dar os seus palpites com depósito a partir de R$1. Isso mesmo, R$1 é o valor mínimo para você começar a palpitar. Além disso, lá na PagBet você encontra chat humanizado 24 horas por dia para você tirar todas as suas dúvidas e responder todos os seus problemas. O cadastro é rápido, sem burocracia, tem o link aqui no comentário fixado. Além disso, você tem saque via Pix, depósito via Pix, tudo rapidinho também. E claro, as melhores cotações do mercado, o link da PagBet está aqui no comentário fixado. Acertou, tá pago. Bom, e hoje o Vasco entra em campo pelo Sub-20. O Vasco vai decidir o título carioca Sub-20 contra o Flamengo. A partida será realizada no estádio de São Januário, às 3 da tarde, 15 horas, Vasco e Flamengo em São Januário, com transmissão da Vasco TV. Então você pode acompanhar na Vasco TV a partir das 3 da tarde. O Flamengo venceu o primeiro jogo, por isso tem a vantagem do empate. O Sub-20 do Vasco será comandado pelo William Batista, que era o treinador do Sub-20. Ele não tinha perdido nenhum jogo comandando o Vasco Sub-20. O Vasco foi muito bem nessa campanha até chegar à final. Na final, já comandado pelo auxiliar do William Batista, pois o William Batista estava na equipe profissional do Vasco. O Vasco acabou sendo derrotado na partida de ida pelo Flamengo e agora vai ter que virar esse confronto. É um jogo muito difícil, o time do Flamengo Sub-20 também é muito bom. E a gente lamenta aqui que essa falta de planejamento do futebol profissional tenha inclusive atrapalhado o Sub-20, porque eu tenho certeza que se o William Batista permanece na equipe Sub-20 do Vasco, o Vasco não teria perdido a primeira partida da final para o Flamengo, não, e teria hoje uma vida muito mais fácil em São Januário para tentar buscar esse título. Mas o Vasco tem toda a condição do mundo de reverter essa situação e encara o Flamengo às 3 da tarde na final do Campeonato Carioca Sub-20. Boa sorte aí para os meninos da Colina nessa finalíssima contra o Flamengo, com transmissão da Vasco TV, 3 horas da tarde. Bom, vamos falar agora aqui de Pedro Raul. Pedro Raul está de saída do Vasco da Gama. Ontem à noite, inclusive, foi tema aqui do nosso último vídeo, O Pedro Raul está analisando uma proposta do Toluca do México. O Vasco já aceitou, essa proposta aí feita pelo Toluca. Uma proposta de 5 milhões de dólares, que dá mais ou menos ali 23 milhões de reais. O dobro do que o Vasco pagou pelo Pedro Raul no início do ano, parcelado em 2 vezes, O Toluca paga 2,5 milhões agora e depois paga mais 2,5 milhões de dólares. Então, uma baita, de uma proposta, ainda mais para um jogador que estava em baixa, vinha muito mal no campeonato, já era reserva no Vasco, Já não vinha sendo utilizado, tanto que o Vasco aceitou a proposta do Toluca. O Pedro Raul está agora analisando essa proposta, conversando com seus familiares, com seus empresários, com pessoas próximas, para saber se mais uma vez vai mudar de cidade, Afinal de contas, é uma decisão muito importante também aí para a carreira do Pedro Raul. O Toluca ofereceu um contrato de 4 anos para o Pedro Raul e o salário, segundo informações, inclusive é melhor do que o que ele recebe no Vasco da Gama. Então a tendência é que o Pedro Raul aceite essa proposta do Toluca do México
e se despeça do Vasco da Gama nessa janela de transferências, uma passagem que realmente não deu certo pelo Gigante da Colina. Além do Toluca do México, uma outra equipe também fez proposta pelo Pedro Raul. O Al-Qadr da Arábia Saudita também apresentou uma proposta ali com valores parecidos, de mais ou menos 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, mas as condições de pagamento não agradaram o Vasco da Gama, por isso o Vasco recusou essa proposta da equipe da Arábia Saudita e aceitou a proposta do Toluca do México. Então o Pedro Raul está bem próximo de acertar, né, com o Toluca e o Vasco vender esse atacante por cerca de 23 milhões de reais. O Vasco comprou ele por mais ou menos 10 milhões, né, no início da temporada, junto ao Kashiwa Reysol do Japão. Caiu do céu nessa negociação do Pedro Raul. Mas, com a saída do Pedro Raul, a iminente saída do Pedro Raul, o Vasco vai precisar de uma reposição, né? O Vasco vai precisar de alguém ali para ser o camisa 9. Não dá para jogar o Campeonato Brasileiro com o Aguinaldo e Juan Cruz, né? Com todo respeito a esses atletas. Inclusive, ontem, o companheiro Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, trouxe essa informação, que o Ramon Dias, técnico do Vasco, quer uma reposição. Já que vão vender o Pedro Raul, o Vasco precisa trazer uma reposição. Por mais que o jogador esteja em baixa, né, não dá para a gente ir para o campeonato com Aguinaldo e Juan Cruz. Enfim, traremos mais informações sobre isso. Vou falar sobre o Borré daqui a pouquinho, mas antes, aquele recado da GoCase, em promoção lá na GoCase, compre 2 capinhas, leve 4 capinhas, meu amigo, capinhas do Vasco da Gama para você personalizar o seu celular. São produtos oficiais, você pode colocar o seu nome, esse aqui está o meu nome. Enfim, compre 2, leve 4 utilizando o nosso cupom Vasco da Gama. O link está aqui na descrição desse vídeo. Tem o QR Code também aparecendo na sua tela. E você utilizando o nosso cupom, você compra 2 capinhas e leva 4 capinhas para casa. Lembrando que tem para todos os aparelhos, tá? iPhone, Samsung, LG, Motorola, enfim, todas as marcas você encontra lá na GoCase, que é parceira aqui do canal. Além disso, tem garrafa térmica, tem carregador portátil, enfim. Use o nosso cupom Vasco da Gama, que você vai comprar com os melhores preços, beleza? GoCase, parceira aqui do canal. Bom, e já que a gente está falando aqui de Pedro Raul, a gente vem para uma possível reposição, né? Hoje surgiu uma informação da imprensa argentina que o Vasco está negociando a contratação do atacante Rafael Borré, que atualmente joga no Frankfurt, da Alemanha. É um jogador que tem 27 anos de idade e é ex-River Plate, né? Esteve no River Plate até 2019, 2020, mais ou menos. Ele tem contrato até 2025 lá com a equipe do Frankfurt. É um baita de um atacante. É infinitamente superior que o Pedro Raul. Seria uma contratação para buscar em aeroporto o Rafael Borré. Mas, sinceramente, não acredito. Não vou ficar aqui iludindo vocês. Não acredito que o Vasco, nesse momento, tenha condições de contratar o Rafael Borré. Primeiro que acho que o Paulo Brax não tem capacidade, né, de convencimento para trazer esse jogador, para negociar com o Frankfurt. Todas as negociações do Paulo Brax se arrastam, são lentas, enfim. Não acho que ele tenha capacidade de trazer um atacante desse calibre, que o Palmeiras tentou e não conseguiu. Então, sinceramente, não acho que ele tenha capacidade de trazer o Rafael Borré. Segundo, qual o atrativo para o Rafael Borré vir para o Vasco da Gama numa crise danada, afundado na 19ª colocação do campeonato, apenas 9 pontos, sem uma luz no fim do túnel? Sinceramente, um cara que tem mercado, pode jogar em qualquer clube do futebol brasileiro. Não acredito que o Rafael Borré aceitaria o Vasco nessas condições. Então, sinceramente, acho que não tem nem que se iludir, né? Essa história do Rafael Borré parece mais uma cortina de fumaça, né? O Vasco não conseguiu pegar o Lanzini, que estava livre no mercado. Imagina um jogador que tem contrato até 2025. O Vasco teria que pagar ali por uma liberação desse jogador. Acho praticamente impossível. Espero estar errado. Espero que o Paulo Brax me surpreenda, apareça aqui com o Rafael Borré. Vou chegar e vou bater palma e vou pedir desculpas. Mas, pelo trabalho que o Paulo Brax mostrou até agora, sinceramente, acho que ele não tem a mínima condição de trazer um jogador do nível do Rafael Borré. Uma pena, porque seria importante demais para o Vasco da Gama. Mas registrando aqui, né, a imprensa argentina trouxe essa informação que o Vasco está negociando com o Rafael Borré, atacante do Frankfurt, da Alemanha. Para finalizar esse vídeo aqui, falaremos sobre Ramon Dias, né? Ramon Dias, até esse momento, não foi anunciado ainda de forma oficial pelo Vasco da Gama. Ele chegou no Rio na quarta-feira, foi direto para o CT Moacir Barbosa, conhecer ali as instalações e acompanhar o treinamento da tarde. Na quinta-feira, ele comandou o treino do Vasco no CT Moacir Barbosa. Ontem, ele também comandou o treinamento do Vasco no CT Moacir Barbosa, mas o anúncio ainda não aconteceu.
Existem vários boatos, né? Ah, ele tá exigindo reforços, não sei o quê, mas a gente não sabe realmente o que está acontecendo pro anúncio do Ramon Dias ainda não ter acontecido. Ele já está seguindo o Vasco nas redes sociais, pelo menos isso, né? Acredito que são apenas questões burocráticas mesmo, visto de trabalho, etc e tal. Vamos aguardar, mas o anúncio deve acontecer a qualquer momento, assim eu espero. Saudações vascaínas, vou ficando por aqui. Deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!